nós morreremos também. Então é o cuidar de Deus com a terra que Ele criou, né? Mas que Deus abençoe a vida de cada um que tem colocado em primeiro lugar o reino de Deus, né? Eu vejo que como Deus é maravilhoso, né? Quão grande Ele é, que Ele tem nos abençoado com todas as sortes de bênçãos. E eu queria compartilhar com os irmãos sobre examinar-se a si mesmo. É a Santa Ceia, baseando no texto de 1 Coríntios 11. Queria que os irmãos pudessem abrir suas Bíblias nesse texto, 1 Coríntios 11. Eu vou ler do 17 em diante, né? Para que os irmãos entendam o contexto da igreja de Coríntios, nesse tempo em que Paulo estava ali ensinando a igreja sobre a ceia do Senhor. E ele diz aqui, nesse texto: mas instrução quanto à celebração da ceia do Senhor. Mas nisso que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado de que quando se reúnem na igreja, existe divisão entre vocês, e eu em parte acredito que isso é verdade. E até é necessário que haja partida entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Porque quando comem, cada um toma antecipadamente sua própria ceia, enquanto fica com fome e outro fica embriagado. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou menospreza a igreja de Deus, envergonhando os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisso certamente eu não posso elogiá-los. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão, tendo dado graça, partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vocês. Faça isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Faça isso todas as vezes que eu beber, em memória de mim. Porque todas as vezes que comer deste pão, beber o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine-se a si mesmo, e assim como do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Por isso que há entre vocês muitos fracos, doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém. Vamos orar. Queria que você pudesse orar, amados, e deixar o Espírito Santo ministrar no seu coração. Aleluia. Glória a Deus. Pai amado, nós te adoramos, Senhor. Estamos aqui, ó Deus, nos preparando para esse tempo de ceia com o Senhor, que o Senhor deixou para que nós lembrássemos de tudo que o Senhor nos tem ensinado. E Pai, nesse momento é um tempo de podermos aprender a nos examinar, olhar para dentro de nós e ver, Pai, que o Senhor é misericordioso e que nos ama, apesar de todos os nossos pecados, transgressões ou iniquidades. Oro, Pai, pela Tua igreja, porque a igreja seja uma igreja viva, santa, uma igreja que busque o Senhor com alegria de coração, com os corações e pronto a receber do Senhor. Pai, nós entregamos a Ti, ó Deus, esta palavra, ministra aos nossos corações. Espírito Santo, que nos convence do pecado, juízo e justiça, esteja sobre nós, nos ensinando cada dia mais a Tua palavra. Dirige e nos ensina a tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós oramos e Te louvamos e adoramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados.
Glória a Deus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim como do pão, beba do cálice. Verso 28. Esse texto é uma ação bíblica para fazermos uma autoanálise introspectiva antes da ceia do Senhor. Oi, ei. Ok, amados. Fazer essa autoanálise introspectiva, que significa nós olharmos para dentro de nós, nos analisarmos, ver a nossa vida como está. Então, Paulo ensina a igreja: vocês, antes de participar da ceia, examine-se a si mesmo. Eu acho que não é somente na ceia. Eu acho que isso deve ser algo que a gente tem que fazer diariamente na nossa vida. Se nós fizermos assim, talvez vai melhorar para nós. Isso significa, amados, avaliar as ações e as motivações e o homem interior à luz da palavra de Deus. Quando isso acontece, nós somos levados a nos arrepender, buscando viver uma vida de santidade, buscando viver uma vida de unidade com o corpo de Cristo, que é representado pelo pão aqui. Isso evita o julgamento espiritual, porque ele fala lá: se nós nos julgássemos nós mesmos, antes de tudo, nós escaparíamos desse julgamento, porque nós já estamos nos corrigindo. O contexto aqui está dizendo assim, do 27 ao 32, tá? De modo que qualquer que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como do pão e beba do cálice. Por quê? Quem come e bebe sem discernir o corpo, come para sua própria condenação. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, enfermos, muitos que já morreram. Mas se nós julgássemos nós mesmos, não seríamos julgados, porque quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos, para não sermos condenados com o mundo. Amém. A necessidade que temos, amados, de nos examinarmos. Esse versículo aqui surge como contexto onde a igreja de Corinto participava da ceia de forma desordenada, com divisões, descaso, com problemas sérios entre eles. Ele fala: eu não posso elogiar vocês. Ele fala lá diante: puxa, eu elogio vocês pelo amor, vocês têm amado, vocês têm feito, mas nisso eu não posso elogiar de vocês. Na ceia do Senhor vocês estão fazendo errado. O que significa examinar? É fazer uma introspecção, olhar para o homem interior, colocar a própria consciência no espelho da verdade, em vez de focar no defeito dos outros. Existe a finalidade para isso: evita o juízo ou castigo divino. É como um tribunal da própria consciência, que nos leva a corrigir as nossas atitudes. Nisso tudo há um arrependimento e mudança. Quando reconhecemos os pecados. O que é pecado? Matar, roubar e tal, isso é pecado. Não. Raiva, ganância, divisão, contendas, tudo que é errado é errado. Tudo que aquilo que não agrada não é bom. É errar o alvo. Toda vez que erramos, pecamos. Por isso que a palavra de Deus diz que todos pecamos e carecemos da glória de Deus. Então, como nós todos pecamos, nós temos que nos examinar a cada dia, reconhecer isso, que eu pequei, e me arrepender.
Mudança. Que eu falei outra vez que arrepender, mudança. Mudança completa, é metanoia. É quando nós ajustamos o nosso comportamento para se alinhar ao sacrifício de Cristo. É interessante, assim como eu vos amei, amai também uns aos outros. Jesus naquela cruz, ele perdoou todos os pecadores que estavam ali. Pai, não lhes impute pecado. Pai, perdoa porque não sabe o que fazem. E isso é importante para que nós olhamos que tem que haver unidade de corpo. A igreja é um corpo, a igreja é família. A figura da igreja como corpo é muito clara. Não existe nada no corpo que não é necessário. Tudo que há no corpo é necessário, senão não estava no corpo. Por pequenino que seja, é necessário. Quando avaliamos a nossa própria conduta, nós construímos a união da igreja. E nós tiramos tudo aquilo que tem gerado discórdia. Quando a gente trata os irmãos com amor e graça. Amados, interessante, graça. Graça não é grátis. Graça é amor. É graça, eu não mereço. E Ele fez por mim. E nós somos cheios de merecimentos. Nós achamos que merecemos. Nós sempre olhamos que o outro errou. Eu mereço estar com raiva dele. Eu mereço pisar no pé dele. Amado, esse é o problema sério do ser humano. Que ele olha para si mesmo, se rodeia de espelho, ele está olhando, mas ele não consegue enxergar dentro dele, porque está olhando no exterior. Quando a gente olha para essa unidade, nós avaliamos a nossa própria conduta que tem trazido a desunião na igreja. E nós começamos a tratar o irmão com amor e graça. Em resumo aqui, amados, isso é um chamado à humildade e à santidade pessoal. Interessante, nós carregamos o nome holiness. É santidade, amados. A igreja, se eu traduzir lá para a igreja da santidade. E alguém entra na igreja e fala, cara, se santidade é isso, eu sou mais santo que esse. Se a igreja não está andando nessa santidade, na sua vida entre os irmãos, deixa um problema sério. É humildade. É nos humilharmos. É assumir a responsabilidade por minha vida espiritual. Antes de celebrar a comunhão. Isso é comunhão. A ceia é comunhão, onde todos participamos do mesmo pão, do mesmo cálice. É tudo em comum. Toda vez na ceia você vai ouvir isso. Toda vez que ministrar a ceia, qualquer um que ministrar a ceia vai ouvir isso, porque está na palavra. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e comanda o pão e beba do cálice. Examinar o irmão que está do meu lado é fácil. É fácil, eu estou enxergando, eu estou falando, puxa vida, está ali. Né? Eu posso dizer, está com a roupa tal, ou tal. Eu posso olhar tudo no irmão. E eu posso julgar o irmão de maneira errada. Porque quando eu olho para o irmão, é muito fácil. Porque não exige muito de nós. Como é bom examinar o outro. Você errou. Você que fez. É você. Mas será que eu estou apto a olhar para o irmão e dizer, você errou? Sabe, mas ao mesmo tempo que estamos examinando o próximo, podemos estar exercendo a função de juiz. Podemos estar julgando.
E biblicamente, você não pode julgar o seu irmão. Deus é juiz, só Deus é juiz. É obra divina, e não humana. Ninguém pode dizer do irmão: você errou, você isso, você aquilo. Você pode chegar para o irmão e corrigir com amor. Você errou. Você errou. Assim como o Espírito Santo nos convence. É interessante, ele nos julga. O Espírito Santo não nos julga, ele nos convence. Interessante a palavra convencer. É o Espírito Santo chegar para mim e fala: Castilho, você pisou na bola. Você tem que consertar esse negócio. E quantas vezes na minha vida eu tive que ouvir a voz do Espírito Santo, apesar de eu estar pensando que estou certo, ou talvez estar com toda a razão, e eu chegar para a pessoa: me perdoa. Amados, o problema sério da nossa vida é julgar o outro. Não façam isso. Nós precisamos urgentemente tirar a trave dos nossos olhos. Aquela palavra que Jesus contou: tira a primeira trave do seu olho para enxergar o cisco do seu irmão. É olhar para dentro de nós. E olhar para dentro de nós dói. Dói, cara. Como dói? Quando você olha para dentro, você vê a sujeira. Você vê a sujeira que está dentro de você. E você tem que se humilhar, chorar, colocar diante de Deus e dizer: Senhor, me perdoa. E chegar e se humilhar para o irmão e dizer: irmão, me perdoa, eu errei contigo. Amados, é a parte mais difícil de tratar, é perdão. Aconselhamento pastoral: se você chegar num casal que está com problema sério de relacionamento, a maior dificuldade que temos é perdão. Ninguém quer perdoar. E sempre fala: não, pastor, ele fez isso, fez aquilo. E o outro fala: não, ela fez isso. Assim como Adão e Eva lá no paraíso: não é a mulher, não é a cobra, não é o Senhor. Nós queremos julgar a condenação para o outro. Isso é problema sério. Dói porque eu tenho que reconhecer, me humilhar e dizer: me perdoa. Exercitar perdão, amados. Porque sem perdão não há perdão. Então para com esse negócio. O Espírito Santo tem colocado: para com esse negócio de olhar para o outro e condenar o outro e reconhecer: não, Senhor, eu errei. Porque se nós vasculharmos o nosso coração, vamos encontrar tanto lixo que já era para ter sido jogado fora. Mas ainda permanece dentro de nós, até cheirando mal, até apodrecendo. Raiva, rancor, mágoas. Nós estamos colocando isso, guardando em nosso coração a vida inteira, amado. Eu fiz veredas, eu fiz o encontro com Deus. O que o Espírito Santo ministrou no coração fez eu chorar amargamente. Quando eu olhei o tanto de coisa ruim que eu estava guardando. Amado, Jesus, ele diz assim: eis que sou a porta e bato. Deixa eu entrar. Só você pode deixar ele entrar. E quando ele entrar, deixa ele fazer o que ele tem de fazer. Tem áreas da nossa vida que a gente não quer abrir. Não, Senhor, aí não. Esse quartinho, por favor, não entra. Quando Jesus entra na sua vida, ele tem que entrar na sua vida. Em todas as áreas da sua vida, para limpar, lavar e levar todo o lixo. Porque ele carregou sobre si a maldição que era contra mim. Sabe Jesus pegou o meu lixo e carregou.
Eu não tenho mais que olhar para lixo, o lixo foi carregado. Mas se eu tiver algum lixo na minha vida, esse lixo está cheirando mal, está podre. E qualquer lugar da sua casa que tiver com lixo, vai cheirar a casa toda, amados. Não é verdade? É ou não é? Deixa um lixo ali, num cantinho. E deixa apodrecer lá. Vai chegar um ponto que você não vai conseguir entrar na casa. O prego, né? Falei, o prego que o diabo coloca lá é que fica fedendo a casa toda. Nós temos que liberar perdão. Perdoar e liberar perdão. E nos perdoarmos. Esse é o problema. Isso acaba com as depressões, opressões e depressões. Quando a gente para um pouco e fala assim, puxa vida, vou jogar fora isso, eu estou carregando isso. Não é bom. Não é bom. Quando eu aprendi a fazer isso, muitas coisas eu deixei. De vez em quando acontece, cansado, fatigado, porque eu estou carregando coisas que não é minha. Eles precisam, para com isso. Joga isso fora. Entrega para mim. Entrega para mim. Isso não estou falando dos nossos complexos. Complexos. Eu sou gordo, sou magro, sou careca, sou não sei o que, eu sou feio, outro. E nós carregamos isso. Para de olhar para isso. E esses complexos vai se sentir sempre pior e sempre pior. Joga isso fora. Olha para você como uma imagem de Deus, que eu disse outra vez. Você é imagem e semelhança de Deus. É isso que você é. Para de se comparar com o outro. O problema é que nós sempre olhamos, pô, aquele cara está mais bonito que eu. Ou aquela pessoa mais bonita que eu. Aquela pessoa, para com isso. Aquela pessoa melhor que eu. Sempre é isso. Eu me coloco como pior, e aí vai sempre ser. Examinar a nós mesmos não é para qualquer um. Porque isso nos leva a uma avaliação que vai resultar em um diagnóstico. É ruim no médico, né? Tem psicólogo aqui? Tem? Não tem psicólogo. Imagina, né? Você vai no psicólogo, ele conversa com você, depois dá o diagnóstico. Esse que é o problema. Porque a questão é que nem todo diagnóstico é bem-vindo. Alguns já presumem o resultado e preferem não fazer o autoexame. Se eu for lá, vai aparecer tanta coisa, eu então não vou. A gente faz check-up todo ano. Vou no cardiologista, eu vou lá, cara, esse cara vai encontrar, vai encontrar, ele vai examinar tudo. O seu colesterol está alto, está sobrando coisa onde devia estar faltando, e está faltando coisa onde devia sobrar, então é complicado. E a gente já sabe o que vai acontecer, a gente evita de ir porque, não vai dar. E a gente fica sem fazer. Às vezes a gente não faz esse autoexame porque sabe que vai encontrar. São aqueles que se enquadram no comodismo, na imprudência, no comodismo cristão. O problema é sério. No comodismo, dizer, não, está tudo bem. Eu sou cristão, vou na igreja, eu estou lá. Aqui, legal, que maravilha. Sai da porta para fora, os problemas estão lá. As coisas vão acontecer na semana. Só que o problema sério disso é que essa doença pode virar um câncer. Sem cura. E muitos fazem essa autoavaliação e quando recebe o diagnóstico, negam o resultado. Não pode ser. Não. Cara, como é que eu posso estar tão longe de
Deus, se eu estou na igreja, eu exerço o cargo, eu sou líder, eu sou o pastor. Não, eu não. Não, eu oro todos os dias. Dou dízimo, dou oferta, eu sou fiel. Não, eu fariseu, não sou fariseu. Sabe, amado, isso é um auto-engano. Isso é um problema sério que vai destruir a nossa vida. O diabo nos engana. Ele é enganador. Mas o auto-engano é eu me enganando a mim mesmo. Isso é problema sério. E isso pode nos surpreender lá no juízo final, quando Jesus vai olhar para mim e dizer: não te conheço. Afastai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Porque esse dia vai chegar. O Ayrton leu um texto que fala exatamente: vigiai. Vigiai. A hora ninguém sabe, Jesus vai voltar. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Mas cara, será que pode? Será que estou pronto para isso? Dizer: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Será que se Ele chegar hoje, eu estou pronto? Examine-se, pois, a si mesmo. Amado, é fácil nós mudarmos a nós mesmos. E só eu posso mudar a mim mesmo. Só você pode mudar você mesmo. Ninguém vai te mudar. Uma decisão tua. Que o nosso autoexame, independente do resultado, possa nos conduzir à presença de Deus. Amém? Amém, amado? Isso é muito sério para mim. Né? Muito sério. Não, mas é a realidade, amados. Que bom que a própria palavra nos leva a isso. Eu só estou comentando algo que a palavra de Deus está dizendo. É algo que está escrito na palavra, e às vezes nós não paramos um pouco para analisar essa palavra. E não vamos levando as coisas do jeito que está. Porque Deus, Ele está pronto a perdoar. Amém? Ele é um Deus que nos perdoa todo o pecado, nos sara, toda a iniquidade, nos purifica. E Ele lança, a palavra de Deus fala que Ele lança nossos pecados no mar do esquecimento. Dos seus pecados jamais me lembrarei, diz. Se confessar nos pecados, é fiel e justo para nos perdoar o pecado, nos purificar de toda injustiça. Só Deus pode fazer isso. Amados, que nós possamos nos arrepender de fato. Deixar que o médico das nossas almas, que é Jesus, nos liberte e cure totalmente. E bom que Ele não cobra consulta. Pode chegar a hora que quiser. Não precisa marcar a agenda. Esperar, a gente marca, quer marcar, não pode, esse ano não tenho. Só ano que vem. Não precisa marcar consulta. Ele dá a receita e dá o remédio. Porque Ele quer a nossa cura total, amados. Que o preço já foi pago na cruz. Glória a Deus por isso. Eu gosto da história do filho pródigo. Eu não olho a história do filho como uma parábola. Eu olho como uma história de um homem, de um jovem, que se perdeu. Assim como todos nós podemos nos perder um dia. Esse filho pródigo, ele chega numa situação péssima. E quando ele chega nessa situação péssima da vida dele, ele tem que olhar para dentro dele, caindo em si. Ele não olhou para a situação do irmão, não olhou para nada. Ele olhou para a situação dele e falou: cara, eu errei. Eu tenho que voltar. Ele olhou para dentro dele e reconheceu o quanto que ele errou. E quando se olha para dentro ainda, podemos encontrar alguma solução. Ele disse: vou voltar para o Pai.
E vou dizer para o pai: pai, pequei contra ti, contra os céus, não sou digno nem de ser chamado teu filho. Me trata pelo menos como teu servo. É reconhecer e sair disso, tomar a decisão, se levantar. Ele fala, tomou uma decisão, se levantou e foi para o pai. Porque quando nós olhamos, assim como ele olhou, nós vamos lembrar de onde caímos. Ele lembrou, lá na casa de meu pai, até os empregados estão bem. E eu aqui, passando por isso. Vou voltar para a casa do pai. Vou dizer para o meu pai: pai, me perdoa. E assim ele fez. Amados, quando a gente fala examinar a si mesmo na Santa Ceia, nós estamos sendo desafiados a essa alta análise do nosso estado espiritual, da consciência, antes de participar da mesa. Não se trata de merecimento, mas de reconhecer o sacrifício de Jesus, nos arrepender dos nossos pecados, confessar, restaurar a comunhão com Deus e com o próximo, evitando o juízo final. Exame é um exercício que tem que fazer a cada dia. Colocar a nossa vida diante da palavra de Deus. O que ela diz para mim? Discernir o corpo. Essa palavra, o que é discernir o corpo? É reconhecer o valor do sacrifício de Jesus, a unidade da igreja, e participar integralmente significa tratar o sacrifício de Jesus com muita sinceridade, não levando a sério o sacrifício dele, sem arrependimento, ou vivendo em contendas. O objetivo não é impedir o cristão de cear, não é isso. Ele está preparando-nos para cear, participar da ceia com ele, com reverência, buscando o perdão, renovando o nosso compromisso com ele. Amém? Amados, é tão importante isso, porque ele nos ama. Esse aqui é um preparo para a ceia, quando estaremos com ele. As bodas do a ceia com o cordeiro, onde Jesus vai tomar o cálice conosco. Ele diz: não beberei do suco da videira até que um dia vou beber um novo convosco no reino do Pai. Esse aqui é um preparo para nós participar com ele na ceia celestial. Aleluia, amém. A falta desse autoexame e discernimento pode trazer fraqueza espiritual, enfermidade física, juízo, morte sobre a própria vida. É o que a palavra de Deus diz. A Santa Ceia é o momento de olhar para trás, o sacrifício de Jesus. Isso é real. Ninguém pode negar que um dia Jesus foi morto na cruz. Ninguém pode negar que um dia Jesus ressuscitou. Ninguém pode negar que Jesus andou por aquelas regiões depois de ressuscitado. Ninguém pode negar. Nem a história pode negar. Nada pode negar. Isso é entender que Ele fez isso por nós. Isso olhando para trás. Olhar hoje, que Jesus continua sendo o mesmo hoje e sempre será o mesmo. Não é, nós estamos aqui fazendo algo sem Jesus presente. Jesus está presente nos elementos da ceia. Esse é o meu corpo. Esse é o meu sangue. Então, a presença de Jesus se faz presente nos elementos e na nossa vida. Por isso que toda vez que ceiamos, todo mês a gente ceia, e toda vez que comerdes esse pão, fazer isso em memória
dele. Lembrando disso, é o ensinamento que ele nos deu. Portanto, vamos nos examinar, vamos liberar, vamos tirar tudo quanto é coisa, libera perdão. Tira fala para o Senhor, eu errei, e eu preciso de Ti, Senhor. É olhar para frente, futuro. Jesus vai voltar. Jesus está voltando. Brevemente Ele voltará. Amém, amados? Aleluia. Que nós possamos, cada dia, não é somente hoje na ceia, não importa se você seja batizado, se não for, se você participa ou não da ceia, você está aqui como participante, independente de tomar ou comer ou não. Você está presente na comunhão, amém? Amém? É isso. Às vezes a pessoa, não, amado, é o momento de todos nós, independente de participar ou não, de ter ou não, é o momento de nós colocarmos nossa vida diante dele e dizer, Senhor, me perdoa. Eu sou pecador, eu peco, então me perdoa. Olhe para Ele. A palavra de Deus diz que devemos olhar firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus. Olhe para Ele. Fixe o seu olhar nele, porque um dia você vai encontrar com Ele. Amém? Aleluia. Tem uma música que fala, nada além do sangue. Vou pedir para o pessoal. Essa música, eu acho que é uma grande realidade, amados. Ele diz ali que nada além do sangue. Se o sangue de Jesus não fosse derramado, nós não seríamos lavados. No final tem alvo, mais que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. É só Ele, só o sangue de Jesus lava e purifica todo pecado. Não é o que eu faço, não é o que eu faço, é o que Ele fez por mim. É o amor dele que se deu por nós. Amém? Vamos colocar de pé. Gostaria que você cantasse a música e dissesse e reconhecesse isso, que Ele pagou o preço. Aleluia. Teu sangue leva além. Aleluia. Teu sangue leva-me além, todas as alturas, onde ouça tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, desceu teu sangue. Aleluia. Glória a Deus. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar. Parte pelo sangue. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. O sangue
leva-me além, a todas as alturas, onde ouça a tua voz, fala de tua justiça, pela minha vida, Jesus, desceu o teu sangue. Aleluia, glória ao teu nome, Senhor. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Aleluia! Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Alvo mais que a neve, Senhor. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia, Senhor. Feche teus olhos, amado. E examine-se, pois, a si mesmo. Nós temos aqui o pão e o cálice. Esse pão, Jesus disse naquele momento: este é o meu corpo que é dado por vós. Ele diz: o cálice, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazeis todos que beberdes em memória de mim. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Examine-se, pois, a si mesmo. Amados, olhando para dentro de você, libera perdão, perdoa, se perdoa, deixa as contendas, as guerras, as brigas, e vive em paz uns com os outros, vive em paz. Pode haver milhões de motivos para a guerra, mas um motivo só para a paz. Eu prefiro a paz. E a paz de Deus que excede todo entendimento vai estar na sua vida. Tira esse peso que você está carregando. Joga fora isso e perdoa. Se perdoa, libera perdão. E joga fora. Saindo daqui, esqueça o que para trás ficou e começa a viver uma vida nova, em paz, em alegria.
Porque o mundo, as coisas passam, o mundo passa, tudo passa. Mas um dia haverá eternidade, estaremos para sempre com o Senhor, ou não. Ou estaremos para sempre no inferno. Só que isso depende da nossa posição. Aleluia. Então, amados, nesse momento, independente de participar ou não, perdoa, se perdoa. E se coloca diante de Deus dizendo: Pai, eu errei, eu pequei, me perdoa, Senhor. Me lava, Senhor. Me lava com teu sangue, Senhor. Que o teu sangue seja derramado sobre a minha vida, tirando, limpando e tirando todo o lixo. Tudo aquilo, Pai, que não é bom para mim, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Te adoramos, Pai. Jesus, obrigado que um dia o Senhor deu a sua vida por nós. Um dia o Senhor se entregou naquela cruz e morreu por nós. Um dia o Senhor se deixou se pregar numa cruz e disse: ninguém tira a minha vida, eu espontaneamente a dou. O Senhor se deu, se entregou por nós, sendo nós ainda pecadores. E o Senhor continua se dando a nós ainda, sendo nós ainda pecadores. O Senhor continua nos amando, independente do pecado. Porque você ama o pecador, mas aborrece o pecado, Senhor. E como seres humanos, habitamos numa carne que erra, que peca, que está sujeita às tentações. Nos perdoa, Senhor. E a cada dia nos ensina. Espírito Santo que habita em nós cada dia nos direciona, não deixa cairmos no pecado, mas liberta-nos, Senhor. Lava-nos com teu sangue, aleluia. Te adoramos, Senhor. Eu queria que você desse a mão para o seu irmão que está do seu lado. Não precisa se unir, dá para o seu irmão que está do seu lado. Pode chegar junto aí. Você que está junto aí, chega junto. Aleluia. Amado, isso é amor, é carinho. Isso é unir-se com o outro. Isso é entender que nós estamos unidos. Casal é um só. Casal é uma só carne. Pensa nisso. Não é mais um, dois, é um só em dois. E se um sofre, o outro sofre com ele. O corpo não pode ser separado, a carne não pode. Por isso que a Bíblia fala que os dois serão uma só carne. Filhos, pais, irmãos, são todos unidos no mesmo propósito, no mesmo sangue. Então, portanto, amados, vamos jogar fora as picuinhas. Picuinhas que estão impedindo a gente de viver uma vida plena. E quando a gente viver uma vida plena diante do Senhor, nós vamos entender que isso tudo era nada. Besteira que o diabo colocou como uma grande montanha. E não passa de ser uma pedrinha no caminho. Tira essa pedrinha do seu caminho e não enxerga ela como grande. Enxerga que Deus é maior do que tudo e você está acima. A Bíblia diz que nós estamos sentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Então tudo que está na terra é nada. Nós estamos em lugares celestiais, nós estamos acima de tudo isso. E quando está acima de tudo é pequeno. Quanto mais alto você tiver dos problemas, menor vai ser o seu problema. Então se coloca longe de tudo isso. Se coloca acima. E deixa as coisas para trás, ficam e avança, porque diante de vocês estão. Isso é novidade, é coisas novas. Deus é um Deus de coisas novas. E Ele vai fazer tudo novo. Nova vida, novo nascimento, novo de Deus. Aleluia, Senhor. Pai amado, é a tua igreja aqui, Senhor. Estamos aí unidos no seu propósito, Deus, de buscar o Senhor. E ao participar da ceia hoje, Pai, enche-nos com teu Espírito, aleluia. Que o sangue do Senhor que nos lava, purifica do pecado, esteja sobre nós, lavando-nos, purificando. E algo mais que a neve estaremos, Senhor. Que tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Cura as enfermidades, Senhor. Tira essas dores, tira, Pai, todas as dores que carregamos, Senhor. Vai tirando, Senhor. Vai colocando as suas mãos, tirando toda a enfermidade, Pai. Nós profetizamos cura, nós profetizamos saúde, nós profetizamos curas
bênção, cura na alma, cura no físico, ó Deus. Efetua a cura na vida da tua igreja, aleluia. Obrigado, Deus, que para que o Senhor já fez, está fazendo muito mais ainda, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, Deus. Pai amado, nós oramos pelo elemento da ceia, que o pão se torne para nós realidade do teu corpo, que o sangue de Jesus se torne realidade no tomar do suco da uva. Ó Deus, que tudo seja realidade em nossas vidas. Perdoa, Senhor, e lava-nos. Em nome de Jesus, amém.